PUC Online apresenta A Ciência do Amor. O desenvolvimento das virtudes é talvez o nosso próximo passo evolutivo. Talvez seja a nossa chance de deixarmos de ser Homo sapiens em algum momento e passarmos por uma nova esfera consciencial mesmo. Porque a partir do desenvolvimento das forças de caráter e das virtudes, a gente pode chegar na nossa melhor versão. A nossa melhor versão, ela vai se sentir mais plena, maior grau de bem-estar, mais feliz, mais completa, mais inteira. Seremos capazes de entregar o nosso melhor para o outro nas nossas relações, o nosso melhor para o mundo. E conscientemente também com a percepção aberta para receber o melhor do outro e o melhor do mundo. Porque quando a gente fala de virtudes, a gente está, na verdade, falando de forças de alma. Hoje, mas como eu falei, essa sim é a nossa real chance de transformação. Quando a gente estiver nas escolas, estudando desde criança, além de matemática, química, física, biologia, mas estiver estudando também as forças de caráter para o florescimento humano, a gente vai ter um outro tipo de convivência, um outro tipo de organização social, que a gente aprende a virtude através do hábito e da prática. Ou seja, as virtudes, elas além de aprendidas, elas podem e devem ser praticadas até que virem de fato um hábito. Isso está muito além do raciocínio e da instrução, e eu acho interessante fazer essa divisão, né, entre o sábio e o intelectual. O intelectual é aquele que vai falar belamente sobre a bondade, sobre a amorosidade, e o sábio é o bondoso, o amoroso, ele de fato incorpora, ele vive aquelas qualidades. Acho que cabe essa diferenciação aqui entre temperamento, caráter e personalidade. Então, o temperamento ele é inato, ele nasce conosco, e o caráter eu vou desenvolvendo à medida que eu vou tentando então amaciar esse temperamento. O temperamento mais preguiçoso, por exemplo, e eu vou dando para ele um caráter de mais vitalidade, né? De fazer o que precisa ser feito, de levantar da cama na hora que precisa levantar, mesmo que esteja frio, vir para a pós-graduação na sexta-noite, assistir às aulas, colocar em dia. Então eu vou domando com o meu caráter, o meu temperamento, e com isso eu vou chegando na minha personalidade, que ela vai se moldando ao longo da vida. Uma vida boa, ela pode ser uma vida prazerosa, e aí sem entrar de novo, né? Senão a gente começa lá na Grécia Antiga, de volta, estoicos, epicuristas, etc, etc. Não, uma vida prazerosa. Eu vou curtir o que eu gosto de curtir, vou comer sorvete de pistache, vou viajar para Disneylândia, essa é uma viagem, essa é uma vida prazerosa. A vida boa é aquela em que eu vou usar os meus talentos para melhorar a minha própria vida. Então, começo a falar já de algo um pouquinho mais aprofundado do que o prazer. E a vida com significado, ou significância, como se diz em algumas traduções, é aquela em que eu vou descobrir e usar esses meus talentos para construir um mundo melhor. Eu vou colocar isso a serviço do mundo. E aqui, só para deixar bem claro, desde o início, né, isso não precisa ser de forma voluntária. O cara não precisa montar uma ONG para fazer isso, né? Não, é dentro do nosso trabalho, é desenvolvendo projetos, é ganhando dinheiro. Então o Martin Seligman traz essas três possibilidades do que seria então a good life, uma vida boa. E ele diz, né, que aquela que vai trazer maior grau de satisfação é exatamente a vida com significado. Obviamente tem o lance da coragem, da bravura heróica, né? Alguém se afogando, aquelas batalhas medievais, né? Uma pessoa quase morrendo. Mas a real é que, cara, nesse frio, para levantar da cama e trabalhar, cara, é coragem. Você fazer o que você precisa fazer porque você se propôs a fazer e levar até o final daquele projeto. Sair da zona de conforto, realizar aquilo que você tem em mente para realizar, botar o sonho em prática. Cara, precisa de coragem. Então, se ao longo da história da filosofia a gente teve diferentes concepções de felicidade,
Eu acredito que a gente vem navegando em uma que é entender felicidade como realização do desejo, e nós estamos começando a suspeitar que talvez a melhor felicidade seja não ter desejo nenhum, de alguma forma. Ou ter desejo, sei lá, de viver com gatos e cachorros, né? Porque o amor de um gato e cachorro é um amor muito mais seguro, principalmente do cachorro. Ele vai te amar sempre, independente do que você faz, né? Então, na filosofia, uma coisa que deixa eu perguntar para vocês logo, assim, porque uma das questões relacionadas à felicidade é que tipo de visão de mundo que você tem com relação ao destino humano. Você coloca metas, né? E você tem a meta de onde você vai estar, sei lá, no Réveillon de 2025, né? Ou quantos milhões de dólares você vai ter na conta no ano de 2025. E uma crença de que se você colocar metas, você consegue chegar lá. Eu também acho que esse é um dos motivos de infelicidade no mundo contemporâneo. É a ideia de que você tem controle sobre as coisas. Com isso, eu não quero dizer que a gente não tem algum controle sobre as coisas, mas a relação entre felicidade e fortuna, como fala Maquiavel no Príncipe, né? A fortuna, e a ideia de que a gente consegue pôr parâmetros e controlar a contingência, que é um outro termo para fortuna na filosofia, me parece que gera também bastante instabilidade, bastante ansiedade. A busca da limpeza absoluta, da felicidade absoluta, da bondade absoluta e da correção absoluta, para mim, e do sucesso absoluto, certo? Pensar a vida como uma empresa de sucesso e você como uma startup subjetiva e individual, certo? Eu acho que são possíveis causas para a produção de infelicidade, né? E isso está espalhado pelo mundo inteiro, né? Essa intenção de ser puro, de ser limpo, de ser bem-sucedido, o tempo inteiro próspero, o tempo inteiro sabendo exatamente o que está fazendo, o tempo inteiro achando que você vai conseguir realizar tudo a partir de metas, eu temo, suspeito em algum grau, que isso gera, na verdade, mais infelicidade. A virtude é tímida. Ela é tímida, sempre tímida. Quem fala da virtude é sempre o outro, nunca você. E aí eu acho que essa questão também coloca um problema para a ideia disso que eu chamo vagamente, às vezes, de um certo marketing de comportamento, né? Quando você faz marketing da sua própria virtude. Quando você quer projetar as suas virtudes assim como um comportamento sistemático. Não parece funcionar. Quando uma pessoa fala para você que ela é muito ética, você desconfia dela. Quando ela fala para você que ela é muito corajosa, você desconfia dela. Não é ninguém manda você desconfiar. Você desconfia, eu vou usar uma palavra aqui às vezes maldita para alguns círculos, naturalmente. Você desconfia naturalmente, né? Por quê? Porque a virtude é tímida e a ética, que é o âmbito da filosofia que estuda a felicidade na sua origem, né? A ética e a moral, e a ética é uma ciência da prática, né? Todo mundo que estuda filosofia passa por ética Nicômaco, Aristóteles, sabe. A ética é uma ciência prática. O que significa que ela é prática? Significa que você pode fazer um curso sobre coragem, mas você não é nem 1 milímetro a mais corajoso do que era antes. Porque, como toda virtude, coragem, entre outras, justiça, generosidade, algumas das virtudes que Aristóteles elenca, todas elas são práticas. Você só aprende o que é generosidade sendo generoso. Quando você está sempre pensando numa lógica em que o que você dá, você recebe, esse tema, inclusive, me parece, essa ideia de dar para receber,
incide também na dificuldade dos relacionamentos hoje em dia. Não há como você ter vínculo afetivo com pessoas sem você dar, sem se preocupar em receber. E o que é ser um ser humano? Pensar, se perguntar acerca das causas, compreender o mecanismo de causa e efeito e ser capaz de realizar essa vida no coletivo. Conheça as pós-graduações PUC Online que originaram esse conteúdo e comece uma relação duradoura com o conhecimento.